Boa noite a todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2023. Nós vamos iniciar a primeira parte do nosso estudo dentro da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 64, traz o título Jornada Acima. Essa reunião aconteceu no dia 13/10/1961. Então já se passaram mais de 60 anos. E naquela noite foi aberto a primeira parte da obra Céu e o Inferno, o seu capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas, dentro do item 13. Este item foi lido, foi comentado ali pelos amigos e irmãos encarnados, e no final de cada reunião, Emmanuel trazia uma lição pertinente àquilo que fora comentado e estudado na noite, em cima da obra Céu e o Inferno. Então nós vamos ler primeiramente a mensagem de Emmanuel e depois nós vamos lá no Céu e Inferno para ver se realmente ele escreveu bem, se ele interpretou bem. Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Os que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhe serve de esconderijo. Demagogos do desânimo dirão, apressados, que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim. Essa lei de Caim é aquela do olho por olho, do dente por dente. A lei de Caim, para quem não sabe, também é a lei do ponto de vista humano, daqueles que ainda se movimentam e transitam, da mentira, do engano e da morte. Tendo em vista que Caim, ele assassinou o seu irmão Abel. Então nós estamos trazendo aqui um relato que está lá na obra de Gênesis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Então essa é a lei. Então nós estamos buscando desvencilhar dessa lei, colocando aqui Emmanuel. Que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho. Que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires. Que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude. Que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos. Que as mães amamentam para o sepulcro. Que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos. Que as tenazes da guerra te constringirão a cabeça, sufocando-te a voz no silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça de tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas ou os transfugas do dever, acolhidos à negação e infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Então, Emmanuel, ele está fazendo aqui um resumo das civilizações e de nós, seres humanos, porque fomos nós e somos nós que alimentamos, que nutrimos as civilizações.
E todas essas colocações que ele disse, dentro da grande demagogia, que muitos ainda se enaltecem dentro dela, negando a imortalidade, negando toda a contribuição de espiritualidade já trabalhada pelo alto no plano físico, nós vamos observar que muitos de nós ainda deixamos-nos perder diante dessas colocações aqui que Emmanuel nos traz e nos convida a uma reflexão. Reflete de forma leve, é uma reflexão leve. E aí ele vai dizer, continuando: ora por eles, nossos irmãos, que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida e segue adiante. Então, às vezes, muitos corações, até mesmo próximos a nós, não querem seguir. O que fazer? Forçá-los? Jamais. Impor? Jamais. Porque Deus não força. Deus não impõe. Então como que Deus faz? Ele utiliza o tempo como grande mestre da vida. E quando falamos vida, falamos de espírito. Porque quem tem vida é espírito. E o tempo vai reajustando tudo e a todos em seus devidos lugares. Ah, fulano não quer caminhar comigo. O tempo se encaminhará, que é o mestre da vida. E isto pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, um milênio, milhões de anos. De planeta para planeta. Porque depende do espírito. Somos individualidade. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que está fora do nosso alcance, não tem como. E o que está fora do nosso alcance? Alguém sabe? Sabe o que está fora do nosso alcance? Em relação ao próximo? Hã? Também. Mas o livre-arbítrio ainda será o efeito. O que está fora do nosso alcance é a nossa vontade. Não é a mesma vontade daquele que está próximo a nós. Diante de cada individualidade, cada um trabalha em si mesmo aquilo que ele deseja. Então, se a pessoa não tem vontade, ela ficará do mesmo jeito. A partir do momento que ela criar em si mesma uma vontade de se modificar e de se mudar, o universo então se abre em favor dela. Então, como trabalhar isso? Somente o tempo. E lembrando que o tempo apresentará situações mais complicadas, como, por exemplo, algo que nenhum de nós já passou ou vai passar. Dor. Alguém que já passou pela dor? Graças a Deus que não, né? Então, se a dor é física, é mamão com açúcar. Dor física é mamão com açúcar. Porque hoje, pela tecnologia no campo da medicina, nós conseguimos anestesiar essa dor física. Mas em se tratando de dor moral, essa é complicada. O que fazer? Na escuridão mais espessa
acende a chama da prece, e onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra de esperança que desenregele, ou seja, se o coração está enregelado, frio, endurecido, falemos de forma suave, para que essa suavidade chega nas vibrações do amor, porque somente o amor é capaz de modificar. Emmanuel, em um dos livros trabalhados pelo Chico, Segue-me, ele traz em um dos títulos, diante das inúmeras lições, a força do amor. E ele coloca que o amor é a força de todas as forças. Só que tem um detalhe. Acima do amor, Deus. Deus. Então, saibamos falar de amor, de Deus, de vida, de espiritualidade a esses corações, lembrando que o primeiro que irá escutar somos nós mesmos. Então nós estaremos também trabalhando conosco neste processo de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Fala sem revolta a palavra de esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. O coração está tão petrificado que está ali como depositado em um sarcófago, como se fosse uma múmia, cheio de faixas em torno. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra bastam, muitas vezes, para renovar multidões inteiras. Sobretudo, nos mais aflitivos transes da provação, não percas a paciência. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora, contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança, jornada acima. O título proposto por ele, Emmanuel. Apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras. E que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir, de renovar, de mudar, de transformar. Então, morrer é simplesmente renovar-se, ressurgir, transformar-se para buscar em si mesmo essa jornada acima proposto por Emmanuel. Mas tudo isso ele está trazendo diante da lição que está no livro Céu e Inferno. O item 13 do capítulo 6. Doutrina das penas eternas. E ele vai dizer assim, Allan Kardec: Deus é soberanamente justo. Então, quando nós estudamos os atributos da divindade, a doutrina espírita, ela vem colaborar conosco
para que iniciemos no grande abecedário para um entendimento maior da vida. O que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita é abecedário, do ponto de vista da evolução do espírito. Abecedário, né? A, B, C, D, E. Nós estamos aprendendo a juntar as letras para formar as palavras, para conseguirmos fazermos uma frase e continuarmos escrevendo no grande livro da nossa própria vida. Então, todo o aprendizado que estamos tendo nesses 150 anos a mais, já trabalhando dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, eu não digo eu, mas a doutrina já instalada na Terra há mais de 150 anos, é a misericórdia do alto nos dando o abecedário para iniciarmos a compreensão da justiça divina. Então Deus é soberanamente justo. Deus é justo. Então isso tem que estar firme em nossos corações. A soberana justiça não é a justiça mais inexorável, nem a que deixa toda falta impune. Tudo que nós fazemos ou realizamos não fica sem resposta diante da lei. Porque nós movimentamos, nós pensamos, nós falamos, nós agimos, e tudo isso vibra, repercute, acionando mecanismos nessa grande lei, causa e efeito. Então, tudo aquilo que você faz, lembre-se, você não faz para ninguém. Você faz para você mesmo. Porque se a lei é de causa e efeito, é o que você receberá. Ah, Delano, fulano me xingou. Ele não te xingou. Ele xingou a ele mesmo. Fulano me matou. Ele não te matou. Ele está matando a si mesmo. Mas se você saiu do corpo porque fulano te matou, diante da lei, porque Deus é justo, um resgate, colheita de semeadura passada. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que ninguém faz nada para ninguém. Nós fazemos para nós mesmos. Então, essa lei divina, coloca aqui Kardec, é aquela que tem a conta a mais rigorosa do bem e do mal, que recompensa um e pune o outro na mais equânime proporção e nunca se engana. A lei divina, ela não trabalha com enganos. Nós, seres humanos, nós temos ainda esses movimentos nos enganando. Então, quando a lei divina bate à nossa porta, é porque ela conhece o endereço que está batendo. Ela conhece. Ela nos conhece. Nós é que ainda nos desconhecemos. Essa é uma realidade. No livro Os Mensageiros, fazendo um parênteses aqui, que vai ser estudado fechando a semana de comemorações do Cantim, no sábado, há um capítulo lá interessante, que é o capítulo 43 da obra. Quem quiser chegar em casa, depois abrir este capítulo e lê-lo, há uma colocação de Aniceto, que é
o instrutor de André Luiz e Vicente. Neste livro está Vicente, que também fora médico como André Luiz. Em outros livros está o Hilário, mas nos Mensageiros é o Vicente. O Aniceto diz assim: se os encarnados pudessem ver de uma forma consciente a movimentação dos espíritos desencarnados que se aboletam nas ruas, nas vias, nas nossas casas, pelo menos ver, mas ver mesmo, de forma integral. Não é ver um vulto, um espírito ali, não, é ver de forma integral, porque o que nós vemos, ou o que os médiuns videntes ou claridentes vê, não é 100%. É aquilo que é permitido a eles verem. E o Aniceto fala, neste capítulo, que se os encarnados vissem pelo menos 5 minutos de toda a movimentação dos desencarnados na crosta, na superfície da Terra, eles modificariam a vida que estão no corpo imediatamente. Então é uma realidade que a gente vai trabalhando, comentando, para ver se nós consigamos assimilar. Bom, qual é o nosso objetivo? Modificar, primeiramente, nós mesmos, para irradiar boas vibrações, a fim que a atmosfera que nos envolve seja uma atmosfera bacana, uma atmosfera gostosa, uma atmosfera de paz, de alegria, de bondade. Assim, se todos conseguirem realizar essa atmosfera partindo de si mesmo, nós mudamos o panorama tanto da estrutura física quanto da atmosfera espiritual da Terra. Esse é o nosso objetivo. Porque nós estamos buscando nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Esse é o nosso objetivo. Se para uma falta temporária, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e frequentemente do meio onde se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de alívio e de perdão, não há nenhuma proporção entre a falta e a punição, não há, pois, justiça. Então ele está colocando que uma pequena falta, por temporária que seja, diante da eternidade, essa alma, ela não terá perdão? Ela não terá como se reajustar diante da lei? Onde está a justiça? E ele continua. Se o culpado retorna a Deus, se arrepende e pede para reparar o mal que fez, é um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem não tem fruto. Uma vez que não se levou em conta o bem, não há justiça. Entre os homens, o condenado que se emenda vê a sua pena comutada, isto é, ela vai decrescendo. Vamos supor, se a pessoa ela pegou 10 anos de cadeia e ela tem ali um bom comportamento, se arrepende e faz trabalhos, diante das leis humanas, a pena dela vai decrescendo. Ela pode ter um benefício. Em vez de ficar lá 10 anos, ela cai pela metade, 5 anos. Então, apenas alguns exemplos que a Kardec está trazendo para nós. Então, se entre os homens isso é feito, às vezes mesmo suprimida, haveria, pois, na justiça humana mais equidade, mais equilíbrio, mais harmonia, mais sabedoria do que na justiça divina? Se a condenação é irrevogável,
O arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persiste no mal, de modo que não somente Deus o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Não estariam aí nem a justiça e nem a bondade. Então, o que Kardec está trazendo aqui? Uma reflexão em torno dessas doutrinas de penas eternas fixadas por grande parte de religiosos, pois que, então, hoje, com a doutrina espírita, nós estamos tendo uma visão, uma percepção, uma compreensão diferente dessas penas eternas. Sendo Deus a soberana justiça, essa justiça é suprema em relação à humana. Se a humana permite que um condenado ele tenha alguns benefícios pela sua melhoria, o que dirá então a justiça divina para aquele que comete apenas uma pequena falta? Então, Emmanuel nos propõe, na obra Justiça Divina, dentro desse comentário do item 13 do capítulo 6 da obra Céu e Inferno, que todos nós estamos buscando, através dos nossos esforços, a jornada acima. Que trabalhemos para isso. Nós vamos agradecer essa oportunidade e rogar a Jesus que nos envolva hoje e sempre.